E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Maria Clara, né? Me apresentando aqui que eu vou estar acompanhando vocês no conteúdo de CSS. Essa é uma aula de introdução mesmo, não vai ser muito grande, tá? E eu também vou estar fazendo o máximo para as minhas aulas não ficarem muito grandes, porque eu acho que dessa forma vocês absorvem melhor o conteúdo, tá bom? Dá uma passadinha aqui no slide. Inicie. Esse daqui é um resumo da nossa aula de hoje, a apresentação, né? Eu já estou fazendo a apresentação. E também lembrar vocês do seguinte, o nosso conteúdo é um conteúdo básico mesmo, tá? Até porque nós também somos alunos, a gente vai estar passando aquilo que a gente sabe para vocês, mas não somos professores e nem profissionais. A gente está no primeiro período do curso de Ciência da Computação do Unifagoc e também então, estamos assim, em processo de aprendizado, assim como vocês, tá bom? A diferença é que a gente tem mais domínio, no caso, desse conteúdo de CSS e HTML e a gente vai estar passando para vocês, tá bom? A gente vai ver a definição do CSS, os tipos, as cores e esses três tipos de espaçamento, né? Margem, preenchimento e borda. Isso daí já é muito importante para vocês darem um pontapé e começar no CSS, tá bom? Apresentação eu já fiz. Meu nome é Maria Clara e, gente, uma coisa que eu não posso esquecer é que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá bom? Pode estar tirando as dúvidas comigo ou com o Guilherme. Qualquer outro integrante do grupo pode estar tirando as dúvidas de vocês. Isso é importante porque, igual eu falei, assim como vocês, a gente também está em processo de aprendizado e trocar ideia é um passo muito importante, né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente troca ideia com outras pessoas que estão aprendendo as mesmas coisas que a gente. Então, qualquer dúvida que tiverem, pode perguntar, tá bom? Definição de CSS, né? O CSS ele é utilizado para estilizar elementos, como a gente sabe, aquela parte bonita do site, né? As cores, as imagens, os os elementos de borda que a gente vai ver aqui, todas essas coisas são definidas a partir do CSS, tá? Até porque o HTML, como vocês vão ver com o Guilherme, é uma linguagem de marcação. Então, ele só vai fazer a marcação, né? O CSS vai estilizar tudo aquilo, vai deixar tudo aquilo, entre aspas, mais bonito, né? Ele foi desenvolvido em 1996 pelo World Wide Web Consortium. O HTML e o CSS, eles andam juntos, né? Como eu falei, um complementa o outro. Então, é muito importante que você tenha domínio sobre HTML e CSS na mesma proporção, tá bom? Porque aí fica uma coisa equilibrada. Até porque o CSS é importante, mas o HTML também é muito importante. Então, anda de mão dada com o outro. Então, prestem bastante atenção nas aulas do Guilherme também, tá? Porque vai ser peça-chave para vocês também se darem bem com o CSS. Deixa eu passar aqui. A gente vai começar vendo os tipos de CSS, né? Esse daqui é um dos tipos, né? Que é o CSS inline. A gente estiliza elementos específicos dentro de um documento HTML. Como vocês podem ver aí, a gente tem um exemplo onde a gente está estilizando um elemento, né, dentro de um documento HTML, a gente não está fazendo nada em um documento separado. Porque como eu vou explicar para vocês mais para frente, tem como você fazer o CSS num arquivo separado e tem como você fazer ele junto com o HTML. Esse daqui é um exemplo onde o CSS está junto, né, no mesmo arquivo, no mesmo documento que o HTML. Se eu puder dar um conselho, eu prefiro que o CSS fique no arquivo separado, tá bom? Porque fica muito mais organizado. E não fica aquela coisa, porque quando você coloca o CSS junto com o HTML, eu acredito que a probabilidade de você errar alguma coisa é muito maior, porque vai ficar tudo ali meio misturado e tudo mais. Então,
no meu ponto de vista, eu acredito que o CSS separado fica mais organizado. Para quem tem dificuldade, às vezes, de analisar muitas coisas juntas ao mesmo tempo, é bem melhor, tá bom? Agora, se não tiver muita dificuldade nessa questão de coisas, de elementos muito misturados assim, tudo bem, né? Isso aí vai do gosto de cada um. Passar para a próxima. Esse daí é o CSS interno, né? No caso, a gente vai estar colocando a tag de style na seção, né, do meu documento HTML. Aí, como vocês podem ver, tem um elemento, tem um exemplo aí embaixo, né, onde você está colocando a tag dentro da seção do HTML. Esse daí também, no caso, você não está fazendo o arquivo separado, tá? É tudo juntinho. Esse daí, no caso, é o tipo que eu acredito que seja melhor, que é mais organizado. O CSS externo, né? No arquivo separado com a extensão CSS.css. E aí, nesse exemplo aí, é necessário você linkar o arquivo ao arquivo HTML, tá bom? Você vai ter dois arquivos e vai linkar o CSS ao HTML para que o HTML entenda que o estilo dele é daquele arquivo que você está relacionando ali, entendeu? Essas duas imagens aí são um exemplo. A primeira imagem, né, é do arquivo do CSS, né, tá tudo separadinho ali, ele fica organizadinho daquele jeito. E a segunda imagem, no caso, é a imagem que você tá linkando o arquivo do CSS ao HTML, tá bom? Então, o HTML, a única coisa do CSS que vai ficar vai ser essa parte aí de você linkar, que também vai ser no head do seu HTML, tá bom? Agora a gente vai ver a parte de cores. Gente, essa parte de cores não tem muita necessidade de fazer muita confusão, tá? Tem os códigos e tudo mais para vocês poderem estar definindo cores no CSS, mas eu não faço muita questão de ficar guardando muito esses números hexadecimais, ou deixa eu dar uma passadinha aqui, ou coisas do tipo, para poder ficar definindo cores no CSS não, tá? Eu tenho uma tabelinha aqui que depois, inclusive, eu gostaria de passar para vocês estarem consultando as cores, ou então vocês também podem estar modificando as cores do CSS, colocando lá, né, no arquivo color, e na frente você coloca uma cor, depois você consegue modificar ela, tá bom? A partir na mão mesmo. Você consegue modificar a cor, mas tem algumas coisas que não dá para ser feita dessa forma na mão. Aí você vai precisar saber os valores, né, do RGB, ou o hexadecimal que vai definir a cor. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. O primeiro, para você definir uma cor no CSS, você pode colocar o nome da cor, né, em inglês, pode ser blue, black, white, sei lá, depende da cor que você quer colocar. Isso daí é uma forma bem simples de você definir, mas nem sempre a cor vai ficar no tom que você quer. Então, tem que olhar muito por esse lado, né? O RGB, você pode estar usando também, são valores de 0 a 255 ou de 0% a 100%. Aí, no caso, vai ficar mais ou menos nesse modelo desse exemplo que está aí na frente, tá bom? Igual eu falei, eu não fico guardando muito esses números. Eu tenho uma tabelinha que eu consulto, né? As cores, mais ou menos, e depois qualquer coisa eu mudo na mão, né? Para um tom que fique mais perto daquilo que eu quero. Mas essa tabelinha de hexadecimal que eu tenho vai ajudar muito vocês. Depois eu vou estar disponibilizando ela, tá bom? Que no caso é esse exemplo que eu tenho mais aqui na frente, hexadecimal, tá vendo? Ó, hexadecimal, os valores vão de 0 a f, em que 0 é menor e f é maior. A cada duas casas refere a uma cor RGB. Esse daqui é um exemplo, né, de um hexadecimal, não sei, igual eu falei, não sei a que cor ele está se referindo aqui, mas esse hexadecimal aqui vai resultar uma cor e vai ser aplicado lá no seu estilo, tá bom?
Esse aqui é o HSL, ele é representado por tom, saturação e luminosidade. O valor do tom é medido em ângulos, expresso em graus. O valor da saturação é medido em porcentagem, sendo 0% um leve sombreado de saturação e 100% saturação total da cor. Luminosidade vai ser a mesma coisa, tá? 0% sombreada, luminosidade, né, leve e 100% total. Eu geralmente uso mais o hexadecimal, tá bom? Ou então aquele método que eu falei, que eu aplico a cor, né, coloco o nome e vou modificando na mão, mas nem sempre isso resulta no tom exato que eu quero. Agora a gente vai falar sobre espaçamento. Gente, a questão do espaçamento é bem simples. O negócio é vocês praticarem, tá bom? Vocês depois vão se acostumando também com os nomes das funções, das classes, né? Tudo direitinho. Aqui a gente tem os tipos de espaçamento, que a gente vai ver, espaçamento interno, espaçamento externo e espessura de borda. Aqui a gente tem um exemplo do lado mostrando um pouco de cada um, tá vendo? Borda, tá vendo? Preenchimento. E esse que tá aqui dentro é, no caso, o nosso elemento, tá? Aqui onde tá passando meu cursor, esse daqui é o nosso elemento. E aqui ao redor dele tem espaçamento interno, espaçamento externo, que é esse maior aqui, e o da borda, que a gente vai ver mais pra frente. Deixa eu passar meu slide, né, se ele resolver. Aí, margem, espaçamento externo. Esse daqui é o exemplo de espaçamento externo. Espaçamento entre elementos. A gente pode utilizar para dar espaçamento somente um dos lados, né? Com esses daqui, ó, margem top, margem bottom, margem left, margem right. Aqui, a gente tem os exemplos, né, de como a gente pode aplicar. A gente tem uma margem aqui de 50 pixels, onde todos os lados vão ficar com o mesmo espaçamento externo, tá? Os 4 lados do nosso elemento vai ficar com o espaçamento externo de 50 pixels. No segundo exemplo aqui, a gente tem, né, o primeiro valor para as margens de cima e de baixo, e o segundo espaçamento aqui, ele vai ficar para as margens laterais, tá bom? Então, sempre lembrar disso. 2 valores, vai aplicar o espaçamento externo primeiro para cima e baixo, e o segundo para as margens laterais. O terceiro exemplo aqui, no caso, a gente tem, né, os 4 lados, e seguindo o sentido horário, tá, gente? O primeiro aqui vai ficar para a margem de cima, o segundo aqui para de baixo e os outros dois aqui, as laterais, né? O lado esquerdo e o lado direito, ok? Gente, tendo qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu não sei se o jeito que eu explico vocês vão entender exatamente, mas qualquer coisa eu posso estar refazendo esse vídeo para explicar melhor para vocês, caso vocês não entendam, tá bom? Esse daqui é o espaçamento interno, espaçamento dentro dos elementos, e a mesma coisa, a gente pode usar também para dar espaçamento somente uns lados, ou no lado direito, no lado esquerdo, em cima, embaixo, igual o que a gente viu anteriormente aqui, o da margem, tá vendo? A mesma coisa. E aqui também, para poder aplicar espaçamento interno de um lado, de 2 lados, 4 lados aqui, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na margem, tá bom? Aqui eu tô aplicando em todos os lados iguais, 50 pixels, o espaçamento interno. O segundo, aqui o segundo exemplo, né? Tô aplicando 50 pixels para a margem de cima e de baixo e 25 para as margens laterais. No terceiro exemplo aqui, eu tô aplicando para cada lado do meu elemento um espaçamento, tá bom? No sentido horário, no caso. Da mesma forma que eu fiz com a margem. Aqui é a borda, né? A borda, gente, é uma situação bem simples até de se explicar. Eu, na verdade, vou estar aplicando uma borda no meu elemento. Vamos supor que eu escrevi no meu site lá, Maria Clara, e eu quero colocar uma borda ao redor daquilo que eu escrevi. Você vai aplicar
essa funcionalidade aí no CSS de border, que é a espessura de borda, né? Você consegue modificar a espessura, o formato e até a cor. No CSS tem vários formatos que você pode aplicar na sua borda. Você pode colocar ela dupla, pode botar ela pontilhada. Aí no caso vai ter um nome para cada tipo de formato de borda, né? A espessura você pode aplicar ela em pixels, né? Igual a gente tem aí no exemplo. E a cor você vai aplicar da forma que você achar melhor. Ali no caso, você poderia aplicar, né, o hexadecimal, poderia qualquer um daqueles exemplos que eu dei anteriormente lá na parte de cores, tá bom? Nesse caso aí, a gente está aplicando uma borda de 5 pixels, né? A espessura dela, 5 pixels. Ela é sólida, ou seja, ela é lisa, né? Igual. É uma borda lisa, não tem muito diferencial nela, não. Ela é lisa. Se tivesse double ali, no caso, ela estaria aparecendo duas vezes, né? Ela estaria duplicada. Uma borda duplicada. E em seguida você aplica a cor. Você pode fazer dessa forma. Você pode também colocar todas essas coisas separadas, né? A cor, a espessura, o formato. Mas nesse caso aí tá tudo junto, porque aí você economiza espaço no seu código e fica mais organizadinho, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Eu tentei não falar muito, né? Expliquei o máximo que deu, mas de forma que vocês entendessem o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Manda mensagem para os outros meninos do grupo também. E a nossa aula de hoje é essa, tá bom? Muito obrigada pela atenção. E como eu já disse e repito, qualquer coisa vocês podem me procurar. Tchauzinho, até a próxima.